Amém? Amém. Então, irmãos, vamos ver aqui um pouquinho do projeto Vide Frutífera, né? Os irmãos tinham mandado para nós um gráfico de pizza que é muito desafiador, né? É um gráfico de pizza que é o sonho. É o sonho, aquele gráfico lá é o sonho. E a gente estava com o sentimento de desenvolver em cima daquele gráfico o projeto Vide Frutífera. Mas a gente viu que aquilo ali está muito avançado para nós. Nós ainda estamos num trabalho de base. E até chegar naquilo lá, a gente precisa avançar muito. Então, assim, a gente fez um projeto... Não fez, né? A gente adequou para a nossa realidade. É o projeto Vide Frutífera, né? Que os irmãos falaram para nós que nós vamos pregar o evangelho para quantas pessoas? 10. E qual é a nossa meta de reter pessoas? 2. Você pregar para 10 e reter 2. Na verdade, isso é o 3515 com outro nome, né? Você prega para 10, retém 2, você está triplicando. É ou não é? Está triplicando, não está? Então tá. Então vamos lá. Vocês estão conseguindo ver aí? Dá para vocês verem daí? Acho que vai ficar ruim para vocês verem. Melhor mudar de lugar, hein? Então vamos lá. O que é Vide Frutífera? É mais uma ferramenta que o nosso amado Senhor nos concedeu para que possamos agir de acordo com o que está em seu coração. O que está no coração de Deus? Frutos. Como o próprio nome já diz, Vide Frutífera é uma videira que dá muitos frutos. Cristo é a videira verdadeira. Nós, os ramos. Se verdadeiramente estivermos nele, daremos frutos. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Devemos ter tal coração de dar muitos frutos para o nosso amado Pai, pois é nisso que ele é glorificado. Então, o projeto Vide Frutífera, irmãos, é uma videira que dá fruto. Cristo é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Se nós estivermos nele e ele em nós, nós daremos muitos frutos. Não é só fruto, é muito fruto. Então, nós vamos ver aqui aonde está a nossa dificuldade. Tem um papel que é de Cristo e tem um papel que é nosso. Agora, se Cristo está cumprindo o papel dele e nós estamos cumprindo o nosso papel, o resultado tem que ser fruto. Ele falou aqui, ó. E ele não é homem para mentir. Se ele falou que se nós estivermos nele e ele em nós, a gente vai dar fruto, é porque vai dar. Se ele falou que vai acontecer, é porque vai. Olha lá, no versículo anterior nós vemos 3 pessoas. A primeira é a videira verdadeira. A segunda pessoa são os ramos da videira. E a terceira pessoa são os frutos gerados pelos ramos na videira. Então nós vemos a videira, ramo e fruto. Amém? Também vemos um fluxo normal de atuação de cada parte, gerando um resultado. Cada parte cumprindo a sua função, que gera um resultado. E esse resultado são os frutos. Não é isso que é a Vide Frutífera, né? Dar frutos para o Senhor. Então vem o fluxo aqui, ó. Só pra gente, figurinha só para a gente poder entender, né? A videira verdadeira, que é Cristo. Amém? Aí, mais os ramos, que somos nós, né? A videira no ramo. Aí depois, o ramo na videira. A videira no ramo de novo. Aí olha o que vai gerar. Muitos frutos, né? A videira nos ramos, o ramo na videira, a videira no ramo é igual a fruto. Se nós estivermos nele e ele em nós, e esse ciclo de nós nele, ele em nós nele, ele em nós nele, ele em nós, vai gerar muitos frutos. E será vos dado, né? Amém?
É só um gráfico para poder explicar o versículo, para a gente poder entender melhor o versículo. Como podemos ver na ilustração do slide anterior, o versículo nos mostra um caminho a seguir para que alcancemos o resultado de muitos frutos. E esse caminho é Cristo em nós, mais nós nele. Ao verificar essa afirmação, podemos concluir que, com respeito a Cristo em nós, não há problemas. É ou não é? Uma vez que ele cumpriu sua missão e hoje está dentro de todos nós, os que cremos. O problema realmente está em nós nele. É aí que está o problema, irmãos. Ele em nós não tem problema. Ele veio aqui na terra, viveu como homem, sofreu como homem, foi àquela cruz como homem, morreu, ressuscitou, se tornou o Espírito, e quando a gente fala assim, ó Senhor Jesus, ele vem para dentro de nós. Quanto a isso, não tem problema. Quando você crê, você é regenerado. Agora, uma vez que ele entrou em nós, o que nós precisamos fazer? Entrar nele, né? Vamos lá. Ele em nós é uma ação que parte dele. Nós nele é uma ação que parte de nós. Existem dois fatores e um produto. No fator primário, que é Cristo, não há problemas. Porém, mesmo assim, não temos o produto, que é o fruto. Então, onde está o problema? No fator secundário, que é nós nele. Como está a nossa situação atual? Aqui vai mostrar como é que está a nossa situação nos dias de hoje. Vamos conhecer como estamos. O desvio encontrado, falta de fruto. Qual é o desvio? Fala para o irmão que está ao seu lado, falta de fruto. Fala para ele, desvio encontrado, falta de fruto. Por que falta de fruto? Porque falta de permanência em Cristo. Não é momento, irmão, não é só de você ter um momento em Cristo, é de permanecer em Cristo. Por que 2? Nós acreditamos que o porquê da causa anterior se deve a uma série de fatores que iremos listar a seguir. Aí vamos listar. Falta de invocar o nome do Senhor. Falta de oração. Falta da leitura da Bíblia. Falta de desfrute dos hinos. Falta de leitura dos livros espirituais. E falta de comunhão com os irmãos. Então aqui, irmão, nós mapeamos o porquê que nós estamos sem frutos, né? Por que eu não tenho fruto? Porque eu não permaneço em Cristo. E por que eu não permaneço em Cristo? Porque eu não invoco como deveria, não oro como deveria, não leio a Bíblia como deveria, não desfruto dos hinos como deveria, não leio os livros espirituais como deveria e não tenho comunhão com os irmãos como deveria. Então aqui estão os nossos problemas. Agora vamos ver um plano de ação para a gente poder atuar em cada um desses problemas. Agora que conhecemos algum dos principais fatores que nos atrapalham, ou em muitos casos impedem de estar em Cristo, vamos apresentar aos amados um plano de ação, com vista a auxiliar os irmãos na retomada de Cristo, de estar nele, para que uma vez inseridos nele, possamos cumprir o seu plano para as nossas vidas, que é dar fruto. Então vamos lá. Primeiro problema nosso, falta de invocar, né? Então o quê? O que eu tenho que fazer para poder acabar com esse problema da falta de invocar? Eu tenho que invocar o nome do Senhor de todo o coração. O que fazer? Invocar. Quando fazer isso? Todos os momentos. Como que eu vou invocar? Lembrando do que o Senhor fez por você, de como você é indigno de toda a obra que Ele realizou, lembrando que Ele fez tudo isso para te salvar e que a única coisa que te habilita a receber toda essa obra de amor é uma simples frase: ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor
Jesus! Ó Senhor Jesus! Amém! Aleluia! Invoca, Felipe. Ó Senhor Jesus! Amém! E por que, irmãos, que eu devo invocar dessa maneira? Pois dessa maneira, seu interior será cheio da pessoa de Cristo, que é extremamente atraente, e com o tempo, se você permanecer nessa prática, ele será levantado da terra, que é o seu coração, e te atrairá para ele mesmo. Viu, irmãos, a importância de invocar o nome do Senhor? E não é de qualquer maneira. O que ele falou? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade, meu Pai que está nos céus. Então não é de qualquer maneira que invoca o nome do Senhor, né? Eu preciso ter sentimento, eu preciso lembrar do que o Senhor fez por mim, eu preciso saber o que essa frase carrega. Tem preço de sangue nessa frase, tem preço de água, tem preço de humilhação, de dor. Tudo isso está nessa frase. Eu não posso fazer de maneira leviana. Senhor Jesus. Eu preciso fazer de coração. E se eu fizer, irmãos, e permanecer, Cristo vai ser levantado na terra do meu coração. Outro problema. Oração. Falta de oração. O que fazer? Separar o momento para a comunhão íntima com o Senhor. Quando? Diariamente. De preferência pelas manhãs. Caso não seja possível, separe outro horário. Porque às vezes a pessoa fica aquele negócio, tem que ser de manhã, não consegue de manhã, não faz em horário nenhum. A gente precisa ser prático, irmão. Não conseguiu de manhã, você botou o relógio para despertar 5h30 para orar. O relógio despertou, você colocou no função soneca até das 6h30 e acordou agarrado, irmão, precisa ser prático. Ora, separa um outro momento. O ideal é que seja pela manhã. Agora, não deu, fazer o quê? Não deu. Então o que eu vou fazer? Separar um outro momento, para a gente poder não deixar de ter a comunhão íntima com o Senhor. Como? Planejando as atividades do seu dia e reservando para o Senhor sempre o melhor momento. Essa questão de planejamento, o Cristiano falou na vigília passada, sobre gestão de tempo. O que eu preciso fazer? Eu preciso planejar o meu dia. Eu vou acordar a tal hora, de tal hora a tal hora, eu vou desfrutar do Senhor, eu vou ter um momento de oração, eu vou ter um momento de leitura da Bíblia, um momento de leitura do alimento diário. Você planejar o seu dia. Depois eu vou arrumar a cozinha, depois eu vou lavar roupa, depois eu vou passar pano na casa, e depois eu vou preparar o almoço. Eu preciso ter um dia planejado, senão o dia passa e eu não faço nada. As coisas não acontecem. Eu preciso planejar, não tem produto do dia. O dia passou, eu não fiz nada aconteceu, as coisas que eu fiz porque eu não planejei, fica tudo assim. Então eu preciso planejar. O que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu vou fazer tal coisa, tal hora, tal. Claro que de repente, a maioria das vezes não vai sair 100% conforme planejado, porque as coisas vão acontecendo e a gente às vezes tem que passar por cima de algumas coisas planejadas mesmo. Mas a gente tem que fazer o máximo possível planejado. Deus não fez um plano? Não planejou? Nós não somos fruto do planejamento de Deus? Então, planejando as atividades do seu dia e reservando para o Senhor sempre o melhor momento. Confesse seus pecados, chore, declare frases de amor ao Senhor, diga o quanto Ele é importante para você. Irmãos, esse momento é comunhão íntima. É o momento de você ter comunhão com o seu Senhor. Então você vai se derramar. Aquilo que você não fala para ninguém, você vai falar para Ele. As dificuldades que você passou ao longo do dia, que te magoaram, que você não quer às vezes abrir com alguém, você vai abrir para Ele. Então você vai chorar, você vai se derramar. É fazer a mesma coisa que aquela mulher fez com o vaso de alabastro. Você vai quebrar o vaso de alabastro e vai enxugar ali com os cabelos ali. É isso que é uma comunhão íntima. Entendeu? Não é sair orando pelo presidente, isso não é comunhão íntima, você está orando pelos encargos. Comunhão íntima é você e o seu Senhor. Amém? Por quê? Pois dessa maneira você começará a conhecer mais o seu Senhor, não pelo que Ele faz,
Porque quando você pede, ele faz. Você não vai conhecê-lo pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Eu não quero conhecer o Bené só pelas coisas que ele faz para mim. Eu quero conhecer ele por quem ele é, pela pessoa dele. Ah, não, porque ele fez isso para mim, ele fez aquilo, mas e o que ele é para você? Ele é alguém que faz coisas? Eu só vou conhecer o meu Senhor por quem ele é se eu tiver esse tipo de comunhão íntima com ele. Se eu sou alguém, irmãos, que oro só por encargos, por avanço de obra, eu não vou conhecer o meu Senhor por quem ele é. Eu não vou ser chamado amigo de Deus como Abraão foi chamado. Eu preciso ter intimidade com o meu Senhor. E isso eu só consigo por meio de comunhão íntima. Separar um momento de oração com a família. Quando? Diariamente. Como? Planejando as atividades, né? Separando o melhor momento. Aí você vai fazer o quê? Orar para que a família seja guardada pelo casamento, pelo trabalho, pela escola, pela parentela, pelos vizinhos, pelos sonhos e projetos da família. Por quê? Pois dessa maneira, você e sua família serão fortalecidos em Deus. Deus os guardará, não permitirá que o inimigo os toque. Deus concederá um viver familiar cheio de amor, respeito, confiança, carinho, dedicação, afeto, mesmo em meio às tempestades. Então nós precisamos, como família, ter a prática de orar diariamente juntos. Todos os dias. Irmãos, a gente tem que procurar o melhor momento para fazer isso. A hora que dá para a esposa, a hora que dá para o filho, a hora que dá para o maridão. Se não dá naquela hora, irmão, vamos esperar um momento que dê. Não é porque não dá agora que pronto, acabou o mundo. Ah, não dá, então também não quero saber de nada e cruzar o braço. Não, vamos procurar um outro momento. O que precisa é acontecer uma oração. Um momento, vamos pedir ao Senhor e ter comunhão com a família. Outro problema aqui, irmãos, leitura da Bíblia. Separar um momento para ler a Bíblia individualmente. Quando? Diariamente. De preferência pela manhã. Mas caso não seja possível, separa outro horário. Como? Caso eu não consiga ler toda a leitura da tabela bíblica proposta para aquele dia, leia ao menos um pouco. Comece com um salmo. Desfrute daquilo que está lendo. Rumine, ore. Ainda que não compreenda o que aquele texto quer dizer. Se possível, nesse momento, desligue a televisão, o rádio e principalmente o celular. Não permita que nada atrapalhe o seu momento com a palavra de Deus. Entendeu, irmão? Desliga a televisão, desliga a rádio, principalmente o celular, irmão. Não desliga a internet, não. Põe no modo avião. Põe no modo avião, para nem ligação te atrapalhar. Porque senão você começa a desfrutar da Bíblia, alguém te liga. Às vezes para falar uma coisa legítima, mas atrapalhou seu momento de comunhão com o Senhor. Por quê? Pois dessa maneira você estará alimentando o seu espírito humano, que terá mais força para vencer os ataques do inimigo, por meio de nossa carne pecaminosa. O inimigo ataca a gente por meio da nossa carne pecaminosa. Você também conhecerá mais a vontade de Deus, seu plano e prazer. Conhecerá a sua responsabilidade no plano de Deus. Fala para o irmão assim, ó, você vai conhecer sua responsabilidade no plano de Deus. No plano de Deus, viu, Júlio? Amém. E por conta disso, passará a invocar e orar com mais realidade. Porque quando você conhecer a sua responsabilidade, você vai desesperar, porque é muito grande. Aí o que você vai fazer? Invocar e orar mais. Senhor Jesus. Separar um momento para ler a Bíblia coletivamente. Quando? Diariamente, ou se não der, semanalmente. Pelo menos uma vez por semana. Como? Diariamente com a família, né? Procurar ter o hábito de todos os dias ler a Bíblia em família. A família às vezes senta junto para ver televisão, não senta? Senta junto para almoçar às vezes? Senta junto para jantar? Por que não sentar junto para ler a Bíblia? Irmão, não precisa ler a tabela bíblica inteira, não. Começa com um salmo. Alguém que está totalmente parado, não dá para você botar ele para fazer exercício. Tem que começar com a fisioterapia, ó.
Lê um salmo, um provérbio, para a família ter o hábito de começar a ler a Bíblia junto. Semanalmente, convide parentes, vizinhos e amigos e compartilhe com eles a rica porção da palavra que você tem recebido por meio da comunhão diária com Deus. É o grupo familiar. Coletivamente é o grupo familiar. Por quê? Pois dessa maneira você estará cultivando e guardando o jardim que é a sua família e praticando o ID do Senhor, alegrando o coração dele e dele recebendo bênção e aperfeiçoamento. Desfrute dos hinos, né? Preciso desfrutar os hinos e cânticos espirituais diariamente, semanalmente. Diariamente, eu vou desfrutar individualmente e com a família. Sempre tocando no sentimento da letra do hino e transformando-a em sua realidade diária. Louvando ao Senhor com todo o seu ser tripartido. Isso inclui espírito, alma e corpo. Amém, irmãos? Semanalmente, nas reuniões da igreja, em um coral celestial, glorificando a pessoa do Senhor e também ajudando os demais a ganhar o mesmo sentimento que você ganhou. Então a gente não pode chegar aqui na reunião, irmãos, e louvar o hino assim. Tem um sentimento naquele hino, né? Aquele hino está passando algo para nós. Se eu não desfrutar, irmão, do sentimento do hino, vai ser difícil eu permanecer em Cristo, tá? Vai ser muito difícil eu permanecer. E se eu não permanecer, eu não vou dar fruto. Eu posso lutar à vontade. Vai ser difícil dar fruto. Por quê? Pois dessa maneira você terá um espírito forte, uma alma sarada, mente sadia que pensa em Deus e para Deus, emoções curadas e equilibradas, e vontade submissa ao Senhor, e um corpo que manifesta a Deus, seja nos movimentos e nas vestimentas. Amém? Leitura dos livros espirituais. Separar um momento para ler um livro espiritual. Diariamente, né, irmãos? Aqui pode ser alimento diário, o livro proposto que a gente lê na reunião de oração, ou um outro livro que o Senhor tocar no seu coração. Tá, irmãos? Caso não tenha facilidade em ler livros temáticos, sabe que é livro temático, né? Por exemplo, os 7 selos de Apocalipse, 7 dias da criação, né? O destino do governo humano, é um livro que fala de um tema. Comece com um devocional. O devocional é o alimento diário. É tão simples ler o alimento diário, irmãos. O alimento diário é a melhor opção. Dê o pontapé inicial por meio dele. E à medida que for tomando gosto pela leitura, comece a ler outros livros. Se possível, nesse momento desligue a televisão, o rádio e principalmente o celular. Irmão, mesma coisa. Desliga o celular. Não deixa nada. Aí pronto, já focou, já vai olhar ali a mensagem que chegou, já perde o fio da meada do desfrute todinho. Por quê? Pois dessa maneira você receberá luz a respeito dos diversos assuntos tratados na palavra de Deus. Esses livros foram escritos por irmãos consagrados, que receberam a revelação do Senhor e, com o fim de nos ajudar, colocaram em forma escrita. Tem muitas coisas na Bíblia que a gente não entende. Tem irmãos que se consagraram e o Senhor deu para eles revelação. E eles pegaram essa revelação e colocaram onde? Em livros. E quando eu leio esses livros, aquela revelação que o irmão teve também se torna a minha revelação. Então eu preciso ler livros espirituais, é muito importante. Comunhão com os irmãos. É um problema, né? Às vezes tem problema de ter comunhão. Então o que eu preciso fazer? Participar das reuniões regulares da igreja. Irmãos, é básico, tá? Participar das reuniões regulares. Quando? Nas datas estipuladas. Quais as nossas datas de reunião? Terça, quinta, sábado e domingo. De 15 em 15 dias a gente tem o GFCMJ e vigília. Não é isso? São as nossas reuniões regulares. Como? Deixar aquilo que muitas vezes nos prende de lado. Nos libertarmos e ir para as reuniões. Se ficarmos pensando nas coisas que temos para fazer, certamente não conseguiremos sair. Por isso é necessário deixar,
ainda que sejam coisas legítimas. É uma casa para arrumar, é alguma coisa do serviço para fazer. Irmãos, se a gente ficar pensando no que tem que fazer, a gente não sai de casa. Aquilo nos prende, nos segura. Quando pensar que a gente perdeu 1, 2, 3, 4 reuniões. Já está um mês sem ver os irmãos. Aí como é que vai ter comunhão com os irmãos? Ah, não, eu tenho pelo WhatsApp. O WhatsApp a gente se fala. Às vezes a gente está agarrado nas coisas de casa porque ficou muito tempo no WhatsApp. Aí as coisas de casa não saem. Aí não consegue vir para a reunião. Na reunião tem comunhão com o irmão, tem desfrute de hino, tem contato com a palavra. Olha o tanto de coisa que eu tenho na reunião. Às vezes pelo WhatsApp eu só tenho comunhão com o irmão. O irmão manda um texto rico, eu não leio porque é muito grande. Não leio, é grande, mas aqui na reunião a gente ouve. O irmão fala. Aquele textão grandão a gente ouve. Porque a gente está aqui e a gente acaba ouvindo. Não ia ver, ué. Se manda isso daqui no WhatsApp, ninguém vê. A Guita tá vendo. Né? Ao trancos e barrancos. Sono, dormindo. Um olho fecha, o outro abre. E vamos. Um deita no colo, esquenta que tá frio. Mas tá vendo. Amém. E por que, irmãos? Por quê? Pois dessa maneira você terá mais contato com os irmãos. E estreitará os laços de fraternidade, amizade, cumplicidade, companheirismo, compartilhando dificuldades, vitórias, necessidades, sonhos, experiências. A reunião é para isso, irmão. Você vem aqui, você pode se levantar e falar: irmãos, eu tenho um sonho. O meu sonho é que a minha família seja ganha. Aí a igreja, aquele sonho já não é mais seu. Aquele sonho se torna da igreja. Aí os irmãos, quando forem orar, eles vão lembrar: Senhor, aquele irmão, Senhor, ele tem um sonho de ganhar a família. Senhor, ganha a família daquele irmão. Entendeu, irmãos? A reunião é para isso. É por isso que todos os membros do corpo precisam funcionar. Eu não sei compartilhar o que o alimento diário está falando. Irmão, se você não sabe, compartilhe uma experiência que você teve. Irmão, estava indo no mercado, encontrei com uma pessoa, preguei o evangelho para ela, ela invocou o nome do Senhor. Você já enriquece a reunião. A reunião fica enriquecida, inflamada com sua experiência. Compartilhe um sonho, uma necessidade. Irmãos, eu tenho um primo que está doente. Vamos orar pelo meu primo? Na hora a igreja vai parar e vai orar pelo seu primo. Entendeu, irmãos? A reunião é para isso. Visitar outras famílias, isso é muito saudável também, tá, irmãos? De preferência semanalmente. Caso não seja possível, faça quinzenalmente. Entrando em contato com a família a ser visitada, você entra em contato com a família, marcar o dia da visita. Porque senão você dá uma pernada lá, chega lá, o irmão não está em casa, você deu pernada à toa. Por quê? Para que a família visitada seja fortalecida e ajudada mutuamente, aumentando assim a comunhão e o senso de poder contar uns com os outros. Quando o irmão visita o outro irmão na casa, irmãos, eu já fui visitado na minha casa, irmãos, é algo, não tem palavras. Às vezes no começo você não quer, porque a visita que eu recebi foi assim, de supetão, né? Você vai lá com o cabelo meio desarrumado, a roupa meio assim, aí na hora que você abre é o irmão, Senhor Jesus. Aí você já vê, você não quer muito, mas irmão, entra aí. O irmão pede um copo d'água, você chama ele para entrar, né? Aí daqui a pouco a comunhão começa a fluir. Aí você começa a ser lavado. Aí você fala: puxa, era disso que eu estava precisando. Olha, esse irmão foi uma bênção na minha vida. Irmãos, quando eu estava vindo para a igreja em Pinheiral, eu fui muito visitado lá em casa pelos irmãos. E isso me fortaleceu a vir reunir com os irmãos hoje aqui. Isso é muito importante. Promover eventos especiais com festas do amor nas localidades. Quando? Sempre que houver oportunidade. Como? Reunindo os irmãos e sugerindo conciliação dos eventos com datas comemorativas. Como Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, das Crianças, etc. Sempre promover festa do amor e convidar pessoas novas para participar de cada evento. Agradecer pela presença no evento, anotar o nome, endereço, telefone e sempre que puder, mandar mensagem de texto
de trechos da palavra e com novos convites. Nós temos uma oportunidade agora, não temos, irmãos? O que tem domingo? Dia das Mães. A gente podia fazer uma reunião especial de Dia das Mães e convidar mães para vir e fazer uma festa do amor no partir do pão. A gente partia o pão e depois fazia, né? As crianças podiam preparar uma apresentação para as mães, né? Cantar um hino, preparar desenhos e convidar. Orar pelas mães. Olha que maravilha. Não vai ser uma reunião cheia de alegria? Cheia de convidados? A gente podia aproveitar a oportunidade, né? Por quê? Para que mais pessoas sejam introduzidas no viver de amor que tanto necessitam e não sabem. A prática. Cristo já está em nós. Agora precisamos estar nele, para que possamos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Essas ações de nada valerão, se não as praticarmos. Serão apenas letra, conhecimento morto e sem realidade. Nosso desejo é que cada irmão olhe para a sua condição atual, reconheça que não está bem, olhe para o plano de ação, entenda suas limitações, entenda que a mudança não acontecerá do dia para a noite e com o coração puro, singelo e disposto a mudar, comece a praticar. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Irmãos, a mudança não acontece do dia para a noite. Nós não estamos bem. Uma prova disso foi o livro que a gente leu na terça-feira, não foi? O livro pintou um quadro e nós vimos naquele quadro a nossa condição atual. Nós não estamos bem. Não adianta a gente vestir a capa do super-homem e falar que nós somos peito de aço, que eu estou bem, que estou tranquilo, que se Cristo voltar hoje eu estou reinando. Irmãos, nós não estamos bem. Nós precisamos melhorar muito. Nós estamos invocando como deveríamos. Nós estamos orando como deveríamos. Lendo a Bíblia como deveríamos. Muitas vezes eu até leio a Bíblia, mas como religião. Porque existe uma tabela e eu preciso cumprir a tabela. Acaba de ler a tabela bíblica, muitas vezes eu largo a Bíblia para lá e vou mexer no celular. Ah, já acabei, já cumpri. Pô. Agora eu vou ver aqui. Ah, já li o alimento diário. Pronto, acabei. Agora eu vou vir para cá pro celular. Entendeu? Às vezes essa é a nossa condição, irmãos. Né? A gente pintou aqui o quadro da nossa condição. Né? A comunhão com os irmãos está acontecendo como deveria? Eu tenho o hábito de visitar outras famílias? Eu tenho o hábito de participar de todas as reuniões regulares? É o nosso quadro. Entendeu? Isso daqui, irmãos, não é para a gente mudar amanhã. Porque senão vai ser uma mudança em nós mesmos. É para a gente reconhecer a nossa fragilidade. E orar. Senhor, eu quero mudar. Mas eu não consigo. Me ajuda a te invocar mais. Me ajuda a orar mais. Me ajuda a ler a Bíblia com um verdadeiro sentimento. Não ler a Bíblia para conhecer a letra, mas para conhecer aquele que escreveu a Bíblia. Alguém aqui já teve oportunidade de conviver com alguém que escrevia diário? Já? Já teve curiosidade de mexer no diário da pessoa? Eu já mexi. Eu vou confessar, quando eu era mais novo eu já mexi no diário. E quando você pega o diário da pessoa para ler, o que você quer conhecer quando você pega o diário da pessoa para ler? É o que ela escreve? É quem ela é. Você quer saber os detalhes da vida daquela pessoa. Qual é a cor da roupa que ela gosta? Qual é o menino que ela gosta na escola? A menina? Qual é, entendeu? Qual é a comida que ela gosta? O curso? Aí você começa a conhecer a pessoa. Então, irmão, não tem sentido eu ler a Bíblia para conhecer letra. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ler esse diário de Deus. A Bíblia é o diário de Deus. Para que eu leio o diário de Deus? Para conhecer a pessoa de Deus. Então eu tenho que ver como eu estou lendo a Bíblia. Se só é para me poder ter uma palavra para dar para os outros, ou se é para me conhecer a pessoa que me ama e deu a vida por mim. Então, o nosso projeto Vide Frutífera, irmãos, ele está mostrando para nós que nós precisamos melhorar.
mudar. E a nossa mudança é estar em quem? Em Cristo. E para estar nele nós precisamos invocar mais e com mais qualidade. Orar mais e com mais qualidade. Ler a Bíblia mais com mais qualidade. Ter mais comunhão com os irmãos e com mais qualidade. Ler livros com qualidade. Né? Desfrutar dos hinos com qualidade. Parar com isso, irmão. Se a gente sabe o hino de cor, não fica olhando no hinário não, irmão. Fecha o olho e adora o Senhor. Toca no sentimento da letra do hino. Às vezes a gente pega e faz do hinário uma muleta para nós e fica ali, ó, e aquilo nos trava. Se não sabe, lê no hinário. Agora, se sabe, irmão, fecha o olho. Faz daquele hino a sua oração. E ora cantando para o Senhor. Ó Senhor. Senhor, eu sou um membro, o Senhor me deu um dom, Senhor. Ó, Senhor, eu quero funcionar. Ó, eu quero exercitar para ganhar mais graça. Amém, irmãos? Então, assim, o projeto, o nosso vídeo frutífero, ele tem esse fim, tá? Olha o resultado, ó. Olha o resultado. A videira no ramo, o ramo na videira, vai gerar muitos frutos. Esses frutos vão ser inseridos na videira, vão se tornar ramo, e esse ciclo aqui, irmãos, ó, é um ciclo que a gente, na indústria, chama de ciclo sustentável. Sustentabilidade. Que você gera e aquele que foi gerado se torna parte do processo, e aquele processo gera mais que faz tornar, e aquilo vira um ciclo quando vê o corpo de Cristo estar edificado. Amém?